Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do Reino. Seguimos com o nosso devocional diário, série Manual do Fracasso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, preciosa. Você que sabe o seu valor, conhece o alto preço de cruz que foi pago pela tua vida, conhece o quão preciosa e importante é você para Deus. Vem comigo nesse domingo refletir sobre a palavra do Senhor nesse tema, série Manual do Fracasso, para que a gente possa perceber o que esses personagens fizeram e o que Deus fez com eles, né? E não é o que você está pensando, tá? Que Deus tem a sua misericórdia também. Vem comigo, pega a tua Bíblia, caneta, caderno, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas verifica, né? Toma tu mesmo, verifica a verídica, confirma se é verídico mesmo que eu tô te falando. Toma tu mesmo suas próprias conclusões, né? E essa câmera aqui, essa lâmpada só pega quando quer. Tô quase boa da gripe, da garganta, graças a Deus. E a gente falou ontem, né? Já nos falamos aí aqui sobre Sansão, nós já falamos de Esaú, nós já falamos de quem mais? Falamos ontem de Salomão, o homem mais rico e sábio que já existiu, também cometeu suas falhas e fraquezas. Relembro aqui, se você não assistiu os outros, em todos a gente fala que são pessoas comuns, né? Pessoas comuns que tiveram ali a sua importância nas passagens da Bíblia, mas que também tiveram suas falhas, suas fraquezas, suas fragilidades, que isso não interferiu para que Deus tivesse sua misericórdia, seu cuidado, né? O seu tratar individualizado com cada um, tá bom? E a gente vai falar sobre Raquel. Quem foi Raquel, Alexandra? Lindo nome, né? Raquel. Já ouviu falar da história de Raquel? Sabe quem é a Raquel? Raquel é mãe de José, o homem governador do Egito, né? Quando ali sofre de escravo que ficou de escravo a governador. Vamos aprender hoje com ela, você vai sair daqui sabendo, né? O que não fazer para não acabar com o mesmo fim dela, né? E eu não sabia. Sempre, gente, sempre que eu venho aqui a ensinar algo, eu também estou aprendendo algo que eu fazia tempo que eu não lia. Então, pra mim, isso é muito edificante também. Quando eu venho falar algo aqui também, minha boca tá perto do meu ouvido. Então, eu sou a primeira, né? Sou a primeira a ter que entender, a ter que absorver o que eu tô falando, né? Que o Espírito Santo tem dito. Então, a história de Raquel, ela inicia em Gênesis 20, para os capítulos 20, Gênesis 29, por aí, né? E a história de Raquel é que ela foi ela é da parentela de Jacó, né? Ela foi escolhida por ele. Jacó trabalhou 7 anos para poder tê-la nos braços, né? Ele tinha um tio chamado Labão, onde pediu que ele ficasse com ele aquele período, né? Jacó traiu o irmão, né? Exigiu a primogenitura, era Jacó e Esaú, né? E ele exigiu a primogenitura dele, e o irmão se sentiu traído com isso, por isso ele fugiu, foi para as terras do seu tio, lá encontrou Raquel, se apaixonou por ela, que ela é linda, formosa, e o seu tio o chamou para trabalhar lá, né? E daqui você vai ver a misericórdia, a bondade e o cuidado do Senhor, né? Que onde o Senhor quer que você esteja, ali frutifica. Sendo que Raquel, ela já estava dentro da promessa de Abraão, que era de que Abraão, sendo estéril, né? Ele e suas senhoras sendo estéreis e idosos, o Senhor prometeu que ele olhasse para as estrelas, que assim como a areia do mar e assim como as estrelas seria a descendência dele. Só que as esposas, as matriarcas, elas eram estéreis, né? A mãe de Sara, mãe de Isaac, era estéril. A esposa de Rebeca, esposa de Isaac, foi estéril. E Raquel também, né? Raquel também. Só que antes de Jacó
ter Raquel como esposa, ela tinha uma irmã mais velha, que se chamava Leia, né? E ele se predispôs a casar com Raquel, né? Trabalhar para o seu tio, para trabalhar por Raquel, mas no dia da noite de núpcias, o tio o traiu, né? Olha só como as coisas acabam voltando pra gente. Ele traiu o irmão, e aí agora o tio tinha traído ele, e ao invés de entregar Raquel, ele decidiu entregar a mais velha, a Lia. Como ele já tinha acontecido o que já tinha acontecido, né? O tio, quando foi no outro dia, contou pra ele que na cultura dele não se entrega mais nova primeiro, mas primeiro a mais velha. Nessa época era permitido um homem com 2 mulheres, e as senhoras ficaram competindo, né? Naquela época as mulheres elas tinham uma grande honra a zelar quanto a trazer filhos, né? Hoje em dia, muito das porcentagens da vinda do filho, ela é porcentagem do pai e da mãe, né? Do homem e da mulher. Mas muito se culpa, ainda tem um pouco da culpa. Será que não é a mulher, né? De gerar. Devido a isso, Raquel, antes disso, né? Antes de tudo isso acontecer, ele já tinha as 2, Jacó queria sair debaixo da casa do tio. Já estava muito bem abastecido, já estava tendo birras, confusão entre os do Labão e Jacó, que inclusive Labão, por muitas vezes, quis enganá-lo, né, quis sair por cima, né, ele era cuidador das ovelhas de Labão, mas o Senhor, sempre que ele mudava o salário de Jacó prosperava. Olha a bondade de Deus, né? Quando você está justo, servindo a Deus verdadeiramente. E ele diz isso, né? Eu quero ir embora porque já temos muito, né? Temos muito. Os teus servos, os teus, estão confrontando comigo, né? Para que não diga também que eu enriqueci a tuas custas. Sendo que a porcentagem de Jacó, apesar de todas essas mudanças, Jacó saiu de lá muito bem abastecido, muito bem, de ovelhas, né, de lã, que era o mantimento daquela época. Já chegou um dia que Raquel falhou. Tá fazendo sentido pra ti? Tá gostando da história? E aí, Jacó foi embora pro deserto, né? E escondido, né? Escondido, levando os filhos, já tinham, até ali elas já competiam entre si, mas Raquel não tinha filhos, né? Ela era estéril. E Lia só ia tendo filhos. Por ela não ter, elas tinham umas também, tinham as escravas, e ela acabou cometendo as mesmas falhas de Sara, né? Trazer ali a escrava para se deitar com seu esposo, para que os filhos fossem ditos que eram dela, né? E elas ficavam competindo, cada ano. Lia não era a mais formosa, era assim, diziam que ela era pouco abonitada. E Jacó amava mais Raquel do que Lia. Então era a forma dela chamar a atenção dela para ele, né? Trazendo filhos. Olha, eu tenho filhos para você. E Raquel ela não conseguia ter de jeito nenhum, não conseguia. Então, devido a esse confronto com o tio dela, Jacó foi embora, escondido, e Labão foi atrás, né? Labão foi atrás, mas antes disso, Jacó servia a Deus, mas Raquel aparentemente não servia a Deus. Ela tinha deuses, Labão tinha deuses de escultura. E aí ela pegou um desses deuses, chamados terafins, e guardou no meio da sacola e levou junto, né? Olha o perigo. E Labão pegou e conseguiu alcançar eles no meio do deserto e disse para Jacó por que motivo ele estava indo embora, levando as filhas dele sem a bênção, né? E levando também o Deus dele, né? Para quê? E aí Jacó comete um dos pontos primordiais pro que aconteceu com Raquel. Gente, fala de Raquel. Jacó diz pro sogro: nós não levamos nada seu, mas com quem você encontrar, que essa pessoa morra, né? Tanta segurança que ele tinha de que não tinha nada de errado. Findou-se, conta-se as histórias que ela levou porque aquele objeto ele significava que com quem tivesse, né, teria mais glória, honra, direitos, né, quando os pais morressem, falecessem.
Sendo que Jacó já era muito, muito bem abastecido, né? O Senhor tinha abençoado e honrado, cuidado dele, abençoado toda a mão dele, com a mão dele, né? Apesar de Labão mudar tantas vezes a comissão, né? E Leia, ela era mais velha, então o direito era dela, né? Olha como você vê a sagacidade. Primeiro ponto que a Rebeca cometeu, né? Rebeca cometeu inveja, né? Inveja. A palavra nos diz que a inveja, ela apodrece os ossos. É muito perigosa. A gente tem muito, lendo a palavra, conta-se que, Eclesiastes, se eu não me engano, que os motivos de guerras, os motivos de sangue derramado, se a gente for atrás, é por causa da inveja, né? Inveja, ganância. E aí Raquel comete esse ponto, né? Inveja da irmã, porque não conseguia conceber. E a gente pode trazer para nós o nosso inimigo. Não deve ser o pai, a mãe, os irmãos, o cônjuge. Às vezes o nosso primeiro inimigo é Satanás. Ele é o nosso primeiro inimigo, que nunca vai deixar de ser, até que chegamos à glória, né? E o nosso segundo inimigo, você sabe quem é? Você desconfia quem é o seu segundo inimigo, nosso segundo inimigo? Você sabe quem é? Chuta. Quero ver. Nosso segundo e perigosíssimo inimigo, pega um espelho. Pega um espelho. Um espelho. É você. Nosso principal. Eu falo inimigo, mas é o nosso principal. A nossa principal fraqueza, né? Controlar o eu, lidar com o eu, conhecer o eu, né? Para que ele não nos destrua todos os dias, não nos faça deixar de... Nosso cérebro, né? Não nos faça deixar de acordar no horário, não nos faça deixar de falar o que deve, não deixar que fale o que deve, né? Então, o inimigo de Raquel era ela mesma, né? Leia estava fazendo a lei natural da vida. Era a forma dela chamar atenção. E ela estava vendo mais o que não tinha do que o que tinha. Olha que forte, que eu não tinha anotado isso. Você já parou para ver o tanto de coisa que você tem? Eu estava vendo umas histórias de um psicólogo, que ele é top, Marcus Strider. E ele fala muito sobre autenticidade, sobre autoconhecimento. Inclusive, ele vai ter uma live amanhã. Marcus Strider, se você quiser conhecer. Eu estou seguindo ele. Vou botar Marcos, você vai ver lá. As cores dele é em verde, magro, moreno. E ele falou justamente isso. Ele estava viajando para Peru. Nesse momento ele estava viajando em Peru. E ele é um homem multimilionário, né? Multimilionário. E dos pontos principais que ele disse, ele falou, alguém perguntou, como eu consigo ativar o merecimento? Né? Eu tenho dificuldade de ativar o merecimento. E a palavra nos chama para que a gente seja mais gratos. Não de boca para fora, mas verdadeiramente gratos, né? Que a gente não precisa perder para ver o que tem de verdade, né? Eu aprendendo sobre autoconhecimento, a gente começa a perceber que a gente tem muito já. Nós temos muito, tem muita coisa que está dentro da gente, pra gente transbordar, soltar, né? E ele falando, ele disse para essa moça, né, da pergunta, ele disse assim, a gente foca muito no que não tem, né? Mas e do que eu tenho já, né? O que foi renovado para mim hoje? Agradecer, né? Quanto mais a gente agradece, mais a gente honra, mais a gente tem, né? Isso vale para tudo. E aí a gente não, às vezes pode esquecer de agradecer pela saúde, pela energia, pelo cuidado, pela misericórdia que se renovou, pelo coração que está batendo. Quantas pessoas que estão precisando, que estão agora, é pesado, né? Quantas pessoas que agora estão precisando de um transplante de coração e a gente tem de graça? Um pulmão novo. Não precisamos de aparelhos para respirar. Isso foi tão dito, né? Na época da pandemia nos deu um clique, né? Mas a gente continua precisando ter esse clique todos os dias. Estou falando isso para mim também, né? Principalmente para mim. Eu sou a primeira que precisa escutar. Então, a Raquel não viu o que ela tinha.
Ela tinha uma irmã maravilhosa, que ela fez dela inimiga. Ela tinha um marido maravilhoso, que amava ela mais do que qualquer outra coisa, né? Ela tinha o conforto, a tranquilidade, mas ela estava focando no que ela não tinha, né? Ela não poderia ter parado para pensar que Deus fez o que fez com Sara, fez o que fez para Rebeca. E por que Deus não faria com ela também? Se ela fazia parte da promessa, né? Ela fazia parte da promessa. Promessa do sogro dela, a promessa do vô de Abraão, ia recair sobre o filho dela, porque ele era neto de Abraão. Jacó era neto de Abraão. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses sentimentos, né? Inveja, avareza. Ela guardou os ídolos por avareza, sabendo que o marido tinha muito para suster eles, né? Superstição, que conta-se que as possibilidades que ela tenha guardado para ter essa proteção. Idolatria, né? Deixa claramente que ela não servia a Deus verdadeiramente, né? E por causa disso, Raquel teve José, teve Deus misericórdia da vida dela, teve José. Olha aí quanto ela ia ficar admirada que seu filho se tornaria governador, né? Teve José, mas no seu segundo filho ela faleceu. Olha o poder da palavra, né? O poder das palavras, o que Jacó disse para Labão: com quem você encontrar o ídolo será morto, né? E o risco das nossas consequências. O Senhor nos diz que o que serve a Ele, o que obedece a Ele, vive mais. Por quê? Porque obedecer nos traz benefícios de decisões benéficas e nos traz automaticamente dias longos, né? E desobedecer, a palavra fala, o salário do pecado é a morte, né? Morte física, emocional, espiritual, né? Então, o que é o pecado em si, né? Se eu mato, se eu roubo, se eu destruo, né? Ele automaticamente nos traz consequências. Essas consequências podem diminuir o meu tempo aqui na Terra, né? Pode diminuir. Menino tá sujo, dá pra ver aí, não dá pra ver aqui. Então, que nós não sejamos como Raquel. Que nós não sejamos como Raquel, né? Que a morte dela foi física, mas essa morte pode ser espiritual, né? Uma vez eu já estive praticamente à beira da morte espiritual. Quando a gente se alimenta do que não engrandece a Deus, não nos enche de Deus, com que nos satisfaz, com que nos faz mal, a gente está se destruindo aos poucos, né? Então, existe um risco para a nossa vida, que essa destruição, essas nossas decisões tragam essa destruição, tragam essa morte, né? Primeiro a espiritual e por último a física, né? Fez sentido para ti? Tá fazendo sentido? Conta aqui pra mim se tá fazendo sentido. Não esquece de deixar o teu curtir, né? Agora, que é muito importante, para que outras pessoas consigam ser alcançadas com essa mensagem e que a gente possa ficar atentos, né? O que eu tenho feito? Tenho adorado ao Senhor verdadeiramente, tenho entendido que Ele nos supre, né? Ele nos supre em todas as nossas necessidades, como Deus usou a mão de Jacó, apesar das várias mudanças de salário do tio, né? Deus, Ele é o meu Deus verdadeiramente, ou tem sido outro, né? Contra quem eu tenho guerreado? Contra um inimigo, contra o meu eu mesma, me conhecendo a palavra, meditando na palavra, conhecendo o comportamento humano. Ou será que eu estou competindo, concorrendo, disputando com o outro, que está vivendo a vida dele, né? Cada um que cuide da sua vida, né? Será que eu estou vivendo minha vida verdadeiramente? Quando eu vivo minha vida verdadeiramente, eu não consigo olhar, falando pra mim também, olhar como é que tá a grama do outro. Se eu tô cuidando da minha grama, eu não tenho tempo para olhar a grama do outro, né? Como eu sempre lembro aqui, nós somos únicos. Nunca vai existir a mesma digital, a mesma íris. Essa versão nunca vai se repetir. Então, que a gente entenda também a nossa unicidade, a nossa individualidade. A minha oração hoje é que o Senhor possa te revelar o que Ele quer o que Ele quer de mudança, né? Da tua vida, que Ele sempre me pede de mudança aqui, sempre. Esse até, né? E desses pontos, se você ainda não faz, você fique atenta, né? Fique atenta.
O que você pode fazer para agradá-lo, bendizê-lo e adorá-lo? Volta a dizer que, apesar disso, o Senhor não voltou atrás na sua promessa para com a família de Abraão. Então, Deus é um Deus que não mente, filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Ele é fiel ao que Ele promete, ao que Ele diz. Né? Que a gente consiga estar seguro, enraizado nele, em nenhum outro Deus, né? Em nenhum outro a gente possa ter auxílio, suporte, confiança. Que nós sejamos, ao invés de ser preenchidos com inveja, mas que sejamos preenchidos dele. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, ele é uma casa e ele precisa ser preenchido com algo. Se não for com positivo, com conhecimento, com Deus, com a palavra, vai ser com o negativo, né? Que destrói, que maltrata, que nos leva para cada vez mais a destruição, cada vez mais fundo, tá bom? Te agradeço pela tua companhia aqui. Fez sentido pra ti? Me encontra no meu direct, que vai ser uma honra, né? Saber que o Senhor falou pra tua vida através dessas palavras, tá bom? Sou apenas um instrumento, o Senhor é quem fala, a gente obedece, tá bom? E se fez sentido pra ti até aqui, já compartilha com aquela amiga que precisa dessa palavra. Seja também uma boca do Senhor. Alguém precisa ouvir. Se você precisa, alguém também precisa ouvir uma palavra de ânimo, de consolo, de conforto, tá bom? Nos vemos amanhã, nesse mesmo bate-canal. Tema de amanhã, tô pensativa aqui. Tô pensativa. Tinha falado, pensei aqui em Davi, mas eu tinha pensado em outro personagem, mas não me veio na memória agora. Tá? Nos vemos amanhã. Até a próxima. Bom domingo pra ti. Seu domingo seja maravilhoso na presença dele, tá bom? Até.